Oi, pessoal! Tudo bem? Eu voltei hoje para uma aula de história, nossa primeira videoaula de história, que vai ser muito legal, porque nessa primeira videoaula nós vamos relembrar coisas importantes que nós aprendemos lá no colégio, para a gente poder começar a partir daqui conteúdos novos. Então nós vamos lembrar que nós estudamos primeiro sobre o estudo da história da humanidade. Mas como é que nós sabemos então? Como que nós sabemos tudo sobre, desde o surgimento dos primeiros seres humanos, dos primeiros homens, não é? Como que nós sabemos que eles existiam, o que eles faziam? Porque existem profissionais por trás disso tudo. Como que você liga no Google lá, clica Google, pronto, daí eu digito uma palavra, como mágica aparece o resultado, aparece todo o significado, imagens, vídeos, né? Então são esses profissionais, são os arqueólogos. Os arqueólogos estudam todos esses vestígios que o homem deixou na natureza ao decorrer de tantos milhões de anos, desde o princípio, desde a era dos... Oh, meu Deus! Os dinossauros que eram aterrorizantes, não é? E eles tomavam conta da Terra. Pois bem, aí chegaram os seres humanos. E houve um tempo em que eles conviveram juntos, sim, mas os arqueólogos estudam apenas a humanidade, né? São os vestígios que eles deixaram. Então, o que eles procuram lá? Eles procuram alguns objetos que os homens fizeram, né? Como cerâmica, alguma coisa assim. Qualquer objeto que eles tenham deixado lá, inclusive urnas, né? Com ossos, dos homens e seres humanos que viveram na época, é como se fosse, eu vou falar, urna, é como se fosse um caixão, eles ficam todos assim, eles procuram lá, eles cavam, escavam, e daí eles encontram muitas coisas importantes que enriquecem a história da humanidade. Então esses são os arqueólogos. Não confundam com os paleontólogos que estudam os dinossauros, tá bom? Então os arqueólogos são esses estudiosos de como surgiu a vida humana na Terra, né? Depois nós falamos sobre os historiadores. Os historiadores são pessoas que estudam também, mas eles não fazem o trabalho dos arqueólogos. Os arqueólogos, eles procuram esses vestígios no ambiente onde eles poderiam ter vivido, onde essas pessoas poderiam ter vivido. E eles encontram tudo aquilo que eu falei, alguns objetos, ossos, mas dos humanos, né? Aí os historiadores, eles fazem pesquisas com a ajuda dessa pesquisa dos arqueólogos. Então eles vão procurar documentos, depois eles assistem vídeos, eles vão juntando os fatos, não é? Tudo que nós precisamos, eles deixam bem claro para a gente poder entender. Eles veem também os objetos que esses arqueólogos tiraram de lá, eles pesquisam para saber quanto tempo tem, é muita pesquisa, né? Então, por isso que a gente sempre tem tudo pronto para a gente pesquisar nos livros da escola, em sites da internet, porque tem esses profissionais que fazem isso pela gente. E a gente vai pesquisar e tem muita informação. Então, agora é um assunto que nós também já falamos na escola. Sujeito histórico, seguindo o que nós estávamos vendo na aula. Pro, quem é que pode ser um sujeito histórico? Eu posso ser um sujeito histórico, Pro? Pode! Você pode ser um sujeito histórico, seus amigos, alguém da sua família, a Pro, os professores do colégio, qualquer pessoa. Sabe por quê? A partir do momento que a pessoa nasce, ela já é um sujeito histórico, ela já existe, né?
É claro que depois ela vai crescer, ela vai estudar e pode ser que ela faça uma coisa muito importante, diferente, que vire um marco na história, tanto do mundo quanto do país onde vive, né? Não importa o lugar, não importa o lugar onde essa pessoa vive. A partir do momento que ela nasce, ela já se torna uma pessoa, um sujeito histórico, que faz parte de alguma história, da história da família, da sua própria história e assim por diante, certo? Já pensou vocês, se vocês fazem uma coisa muito legal, tanto para a cidade quanto para o país ou para o mundo? Aí vai ser mais legal ainda, né? Mas vão continuar sendo sujeitos históricos, tá certo? Então vamos continuar agora. Agora nós vamos falar de fontes históricas. Mas o que podem ser essas fontes históricas? Não é tudo aquilo que é pesquisado, como nós já falamos no começo da aula, que os arqueólogos pesquisam e que foi encontrado, foi registrado em algum lugar, né? E as pessoas estudaram. Então, nós temos dois tipos de fontes históricas. Nós temos as materiais e as imateriais. As materiais, aquelas que nós podemos ver, nós pegamos, não é? Que são feitos estudos, como objetos, vestuários também que foram deixados por essas pessoas, aquelas urnas funerárias que a tia disse, onde tem os ossos dessas pessoas, pedra, mas não a pedra achada na natureza, aquela pedra lascada que foi usada para fazer um objeto, e a pedra polida, que depois de um tempo eles já se aperfeiçoaram e começaram a mudar as formas da pedra. As pinturas rupestres, vocês também já viram, aquelas pinturas feitas nas pedras para as pessoas se comunicarem, né? Então tudo isso são fontes materiais, históricas. Daí nós temos as imateriais. As imateriais, nós podemos classificar como são os costumes da cultura, costume de um povo, de uma região desde tempos atrás, né? As religiões que também não mudaram, as línguas, né, a forma de falar de cada região, de cada país, que muda, as crenças, né, as pessoas, no que as pessoas acreditam. Então, tudo isso são fontes históricas, que nós podemos estudar a partir disso sobre a história da humanidade. Tá bom? Vamos seguir então? Agora nós vamos falar sobre permanências e rupturas. A diferença disso na história, permanências e rupturas. As permanências são aqueles acontecimentos que acontecem até hoje, que não mudaram, apesar de todo esse tempo, né? Por exemplo, a religião é uma coisa que existe há muito, desde o começo dos tempos da humanidade, né? Até hoje. Podem surgir outras, assim, mas é uma coisa que não muda e sempre vai existir. Então isso é sempre uma permanência, é uma continuidade de um fato que ocorreu há muito tempo atrás. E ela pode mudar um pouquinho, mas ela existe, então ela permanece. Já as rupturas são acontecimentos, mesmo que seja por um período de tempo, não é de um dia para o outro, né, uma ruptura, mas que não acontece mais. Que aconteceu, que é registrado na história, foi um período importante, mas que não existe mais. Por exemplo, o período medieval, onde tinha os castelos, os guerreiros de espada, não é? Aquelas camponesas e os reis, as rainhas, os primeiros. Então, aí houve uma ruptura, porque não existem mais, mas eles foram marcados na história, eles estão marcados na história. Isso é muito interessante, né? Porque são coisas que nós não vemos mais, mas através dos estudos, de todos os estudos da história, nós sabemos muitas coisas interessantes que aconteceram. Agora, então, nós temos a linha do tempo, né, gente? A linha do tempo e os períodos. A linha do tempo, ela começou a ser marcada da seguinte forma. A princípio, antes de Cristo, depois de Cristo, AC, DC. Então, a partir do ano 1, quando Cristo nasceu, nós falamos que é depois de Cristo, certo? E tem outras várias formas, tem o calendário cristão, que todos conhecem, né? E tem décadas,
séculos, nós sabemos que décadas nós marcamos de 10 em 10, os séculos de 100 em 100. Agora nós vamos relembrar os períodos da história, começando pela pré-história, sim, na época dos dinossauros que dominavam a Terra e que foram extintos pelo Big Bang. Mas depois ficou tudo bem. A pré-história, ela durou por muitos milhares de anos, né? Foi a época que os homens eram nômades. Eles eram nômades porque eles não ficavam quietos morando num lugar só, imagina. Eles mudavam de tempos em tempo, o tempo todo eles estavam procurando um lugar melhor, então eles não achavam mais animais para caçar, porque eles viviam da caça, eles viviam da pesca, eles colhiam os alimentos vindos naturalmente da natureza. Então eles achavam uma árvore, achavam uma fruta bonita, gostavam daquela fruta e daí eles colhiam. Quando não tinham mais nada perto daquele lugar onde eles viviam, eles mudavam. Quando tinha muita tempestade, o lugar era muito frio, então eles eram conhecidos por nômades, justamente por esse motivo. Eles não paravam morando num lugar só. Aí eles passaram a ser sedentários, que significa morar muito tempo num lugar só, porque eles aprenderam que eles podiam praticar agricultura, né? Plantar os alimentos. Eles descobriram que eles poderiam criar animais em vez de caçar os animais, né? Eles perceberam muitas coisas assim, então eles passaram a ser sedentários. Essa foi o primeiro período da história, que foi muito grande. Depois veio a história antiga. A história antiga é marcada pela escrita, né? Pelas primeiras civilizações, e muita coisa boa aconteceu aí, porque mesmo o homem lá na pré-história fazendo as suas pinturas rupestres, esse período foi marcado, certo? Depois veio a Idade Média, que é a idade dos reinos, dos castelos, dos cavalos, dos cavaleiros, não é? Medievais. Muito interessante. Aí veio a Idade Moderna. A Idade Moderna é a época das grandes navegações, não é? Ela foi chamada de Mundo Novo. Inclusive, tem uma novela passando agora a respeito disso. É uma forma de vocês poderem conhecer mais ou menos essa época, né? Então, das grandes navegações, das descobertas, não é? Muito bom. Depois veio a Idade Contemporânea, que persiste até hoje, onde foram criadas as primeiras indústrias, a tecnologia, a internet, né, que todo mundo está tão acostumado a ver, e ajuda muito em pesquisas, na medicina, no estudo, para qualquer coisa, né? E trazendo muitas informações importantes. Então, essa foi uma aula para nós relembrarmos, e a partir da próxima o conteúdo é novo, tá certo? A gente se vê, não vai demorar. Um beijão, até a próxima, gente!